Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos, meu caro irmão e telespectador, para meditar na palavra de Deus. Nesta oportunidade, meditaremos sobre o Senhor Jesus domina a tempestade. Eu sou o pastor Simone Moraes, este é o programa Semeando Bênçãos, que começa agora. Que bom, meu caro irmão, estar junto de você. Eu quero enviar este abraço de uma forma especial para todos aqueles que têm nos abordado nas igrejas, até mesmo nas ruas, quando fala desta programação. Eu envio este abraço a todos, porque individualmente torna-se difícil, mas o meu abraço, o meu carinho e a bênção de Deus sobre vocês. Vamos à palavra de Deus, no Evangelho segundo escreve São Mateus, capítulo de número 14, versículos 22 até o versículo de número 31. Diz-nos o seguinte: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus sobe o monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para o caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou-lhes, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com o Senhor Jesus. Mas sentindo ele o vento forte, teve medo e começou a ir a fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento e a tempestade. Querido irmão, caro telespectador, é uma mensagem próxima da outra, que nós voltamos ao Senhor Jesus, às margens do lago de Genezaré. E Jesus começa a usar o que tinha, e logo ordenou aos discípulos que entrasse no barco e fosse adiante, enquanto ele despedia as multidões. Isto era já à tarde. E Jesus despedindo a multidão, isso me ensina o cuidado de Jesus para com os seus discípulos e também para aqueles que estavam ali buscando a cura, buscando a palavra, buscando a bênção sobre a sua vida, mas ainda não faziam parte do seu discipulado, enfim, do seu ciclo menor. Mas ali estava Jesus despedindo a multidão. E quando Jesus despede a multidão, e me chama muito a atenção, que ele saiu para orar num lugar à parte. Os discípulos deram início à navegação no início da noite, talvez na primeira vigília, após 6 horas da tarde. E eles começam a navegar. E o Senhor Jesus, então, vai para um outro campo. Jesus vai para a oração. Aí nós perguntamos, será que Jesus precisava de orar? Queridos irmãos, Jesus é Emanuel, Deus feito homem. E como homem, ele deixou exemplo para superar as dificuldades, para superar as crises. O homem tem que estar diante de Deus em oração. E Jesus foi para orar. E estando ele orando, e já quase a terceira vigília da noite, Jesus aparece andando no meio do mar, no meio da tempestade. O vento era contrário, açoitava o barco, e aparece um vulto, e os discípulos começam a gritar: é um fantasma. Porventura não acontece isso quando você está com dificuldades, você está ansioso, você está com problemas, de repente alguém quer te ajudar e você não confia tanto?
Com os discípulos não foram diferentes, não foi diferente. E eles disseram assim, é um fantasma. Imagine você, quando a gente está em apuro, até quem quer nos ajudar, nós desconfiamos. Os discípulos disseram, é um fantasma. E de repente Jesus ergue a voz, lá do meio da tempestade, não tenhais medo, sou eu, não temais. Queridos irmãos, é tão bom ouvir a voz do Senhor no meio de uma tempestade. Os discípulos estavam lutando, não obstante serem péritos em navegação daquela época, mas o vento lhes era contrário. E eles estavam já quase com as suas esperanças esgotadas de chegar do outro lado. E aparece no meio da tempestade o Senhor do universo, o próprio Senhor Jesus, que depois de estar despedindo a multidão, depois de estar orando, aparece andando sobre as águas. O meu Senhor domina a tempestade. O teu Senhor também domina a tempestade. O que precisa é você entregar a Ele. A Bíblia diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meu caro irmão e caro amigo, deixe Jesus dominar, porque as tempestades passarão. Nós queremos crer que os discípulos, olhando, conheceram com esta palavra de ânimo, não tenhais medo, ou sou eu, tem de bom ânimo e não temas. Eles encheram de coragem, tanto que Pedro disse, se és o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro sai do barco e vai. No entanto, quando Pedro começa a sentir, mas o vento aqui, eu na água, eu andando sobre as águas, ele começa a afundar. Porque enquanto a gente olha para Jesus, a gente supera a gravidade, a gente vai sobre as águas. Mas quando a gente olha para o vento, a gente começa a descer. E ele disse, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E volta com ele. E quando eles dois entram no barco, a tempestade cessou. O vento parou. As águas deixaram de açoitar o barco e houve bonança. Portanto, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E agora queremos orar em seu favor. Pai Celestial, quero rogar a tua bênção sobre qualquer um de nossos telespectadores. Que eles ou alguns dos seus estejam enfrentando tempestades. Entra no barquinho deles e ajude-os a chegar do outro lado. Nós assim rogamos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Visite a Assembleia de Deus mais próxima de sua casa. Deus tem uma bênção para você. O programa Semeando Bênçãos fica por aqui. Até a próxima edição, se Deus quiser.